Então, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Deus abençoe, irmã Larissa. Capítulo número 12, Evangelho de São João. Hoje é um culto de Santa Ceia. Nós vamos falar sobre o Cordeiro do Senhor. Tenho certeza que os irmãos vão sair daqui edificados nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 12. Vamos ler, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o ímpar, os irmãos leem os pares. E assim nós vamos até a hora de Jesus falar, para. Amém? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a ressuscitara dentre os mortos. Os irmãos. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Marcos, agora vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Marcos, número 14. Ele não estiver achando, fala para ele, terça-feira tem escola bíblica. Aleluia. Marcos, capítulo 14, verso 1. Irmãos, lembre da última que nós lemos, do capítulo 12 de João. Nós vamos decorrer nestes dois textos nessa noite. E dali a 2 dias, quantos dias? Era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, buscavam como poderiam prender, prenderia com dolo e o mataria. Os irmãos. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher e trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrou o vaso e o derramou sobre a cabeça. Os irmãos. Amém? Irmãos, capítulo 14, nós lemos dali a 2 dias. Guarda bem essa data, esse número. Agora volta para o Evangelho de João novamente. E é folheando que você vai aprendendo a mexer na Bíblia. É você manuseando a ferramenta e nós aprendemos a usá-la. Se não sabe, não tenha vergonha. O negócio é mexer. Mexendo, aprende. E o bom é que não estraga, irmão. Ela nos conserta. Palavra do Senhor. João capítulo 12. Vamos ler novamente o versículo 1. Foi, pois, Jesus, quantos dias? Antes a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a ressuscitara dentre os mortos. Amém? Podeis sentar.
Irmãos, são duas referências bíblicas, mas em todos os casos, na verdade, são três passagens que vão mostrar, e vai nos revelar, e vai nos trazer à nossa memória a verdade, ou a unção, ou um óleo puro, ou o ento. No capítulo 26, nós vemos que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E aí, no capítulo 26, veio-lhe uma mulher, melhor, Lucas, capítulo 7. Veio-lhe uma mulher e ungiu o Senhor um óleo. Lucas, capítulo 7, vai dizer, e esta mulher quebrou ali o vaso e ungiu ao Senhor, derramando-lhe sobre os pés. E essa mulher fez este ato, ou melhor, ela quebrou ali o vaso, ela se derramou aquele unguento preciosíssimo sobre o Senhor. Vai dizer a história, e era uma mulher pecadora, era uma mulher, podemos dizer assim, totalmente no mais baixo nível de situações, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e assim ela quebrou ali nos pés do Senhor, em forma de arrependimento e amor pelo Senhor, e gratidão pelo Senhor. Então no capítulo 7 de Lucas nós vemos uma mulher, ela quebrando um vaso perante o Senhor, mas com este sentimento de amor e gratidão. E nessas duas passagens onde nós lemos, nós vemos e esta mulher, uma faltando 6 dias, a outra faltando 2 dias para a Páscoa. O que isso tem a dizer? O que isso significa? Quais são as tipologias? O que a Bíblia ela quer dizer? O que a cultura quer nos dizer? Irmãos, isso nós temos que deixar a nossa mente, vamos dizer assim, aguçada, e nós devemos de cavar profundo. Se nós quisermos conhecer a Bíblia, você tem que conhecer a Escritura. Se você quiser conhecer a história, o simbolismo, você tem que pegar textos, vamos dizer assim, fazer uma exegese, né, do texto, e lá no profundo, conhecer por que foi escrito, por que falou daquela forma, e assim nós vamos entender. É como nós temos aprendido aqui na EBD, né? E agora, na terça-feira, nós vamos estar falando sobre Jesus, a caminho, a verdade e a vida. Irmãos, vai estar uma bênção, porque são textos, às vezes, as quais nós nem paramos para pensar. E aí, essas duas histórias, de Marcos e de João, são as histórias totalmente profundas. São histórias com simbolismo. Nós percebemos que uma fala 6, a outra fala 2, uma ungiu faltando 6 dias, a outra quebrou o vaso faltando 2 dias. E aí nós simplesmente, os irmãos já perceberam, e muitas das vezes nós lemos, você já leu essa passagem, você já observou essa passagem, você já focou na mulher quebrando o vaso, mas não na proximidade dos dias, não na numerologia dos dias, não na quantidade dos dias, e o que isso significa, o que isso traz para nós, o que a Bíblia é trazer para nós. Então nós vamos aprender e nós vamos trazer uma mensagem em cima dessa questão nessa noite. Irmãos, nós sabemos muito bem que um cordeiro, para ele poder ser sacrificado, não era simplesmente como hoje é culto de Santa Ceia, não é simplesmente ir lá pegar o cordeiro e sacrificar ao Senhor. Tudo tem uma, vamos dizer assim, uma regra, tudo tem ordem, tudo tem princípio, tudo tem uma série de coisas que a qual eu e você nós temos que observar. E assim também era na questão desta separação do cordeiro pascual. Agora eu já estou dizendo sobre a cerimônia da Páscoa, a mesma que houve lá em Êxodo capítulo 12, quando matou ali o cordeiro e untou os umbrais da porta. E passando nos umbrais da porta, nós percebemos, segundo a Bíblia, que o anjo da morte passou e não feriu aonde estava a marca do sangue. Então ali nós aprendemos
E o cordeiro, ele traz vida para a nossa vida. E o cordeiro, ele traz livramento para a nossa vida. Ali nós entendemos, nós percebemos algo. E o cordeiro, ele traz algo, ele faz algo por nós. E muitas vezes ninguém pode fazer. E ali, segundo a cultura judaica, ou tinha que ser um cordeiro, ou tinha que ser um cabrito cevado, preparado, mas tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que estar em boas condições. Ele tinha que estar totalmente dentro dos padrões para o sacrifício. Irmãos, Deus não recebe adoração de qualquer maneira. Os irmãos já parou para entender, já percebeu? Deus, ele não recebe a minha adoração de qualquer maneira. Porque o cordeiro, o sacrificado cordeiro, tinha uma série de coisas, de detalhes, e tinha que ser observado para poder ir para o altar do Senhor. E aí ele não chegava ali de qualquer maneira, ele tinha uma preparação. Então nós precisamos de olhar a nossa vida. A primeira questão do cordeiro ser sacrificado, os requisitos, e ele tinha que estar para poder ser um cordeiro preparado para o sacrifício. Era ser perfeito, era ele ser sem defeitos, era ele não ter nenhuma mancha, era ele nunca ter quebrado nenhum osso, era ele não ter nada iria lhe desqualificar. A outra questão é, ele tinha que ser macho. O cordeiro tinha que ser macho. Ele tinha que ser porque macho, no significado de questões de valores, porque era mais valor, era mais valioso, e era, podemos dizer assim, era o primeiro, era algo que tinha a valor na época. Então, terceira questão, o sacrifício. O cordeiro era imolado como oferta a Deus, simbolizando a remissão dos pecados. Então o cordeiro, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser macho, e tinha que fazer sacrifício, ou seja, tinha que se derramar sangue, tinha que haver, era necessário um derramamento de sangue, para poder haver-se o perdão dos pecados. Irmãos, e este episódio, essa cena, se repetiu por muitos e muitos anos. Se repetiu muitos e muitos anos, o cordeiro sendo imolado, sacrificado, separado, seguindo este padrão, para o povo ter um pecado perdoado. Os irmãos lembram do tabernáculo no deserto? Quantos anos durou o tabernáculo? Quantos anos durou a época do Velho Testamento, os templos de Salomão? Quantos sacrifícios eram feitos? E todos os sacrifícios tinham este padrão perfeito, não aceitava defeito, não poderia ter mácula nenhuma, mancha alguma. O cordeiro tinha que estar perfeito naquela situação. E aí nós percebemos o outro simbolismo forte do cordeiro, é a libertação. E a libertação, nós entendemos, já começa-se no capítulo de Êxodo, capítulo 12, com a libertação do povo do Egito. Irmãos, e outra coisa também, sobre o livramento, sobre a questão de redenção. Lembra quando Adão e Eva pecou? Diz a Bíblia que Deus pegou um cordeiro, pegou a pele do cordeiro e fez roupa, veste para eles se vestirem. Então o cordeiro também, nós podemos dizer, é provisão do Senhor sobre a nossa vida. Ele é provisão sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Você pode dar glória para o Senhor, aleluia, e adorar o Senhor, porque o cordeiro de Deus é necessário na minha e na sua vida. É necessário um cordeiro na nossa vida, para nós podermos percebermos. Se os irmãos quiserem ver e ler Lucas 7, capítulo 36 até o verso 50, vai falar da unção da mulher pecadora e ungiu ao Senhor, e ali um amor e arrependimento. E aí agora nós vamos para o capítulo 12 de João, aonde esta mulher, irmã de Marta,
Irmãos, nós percebemos aí, nós vemos fazer menção, que Jesus estava em Jerusalém. Jesus foi ali até Jerusalém. Jesus estava na casa de quem? De Lázaro. E o texto faz questão de mencionar Lázaro. O escritor faz questão de dizer: aquele que havia sido ressuscitado. E aí vai dizer: e a irmã de Marta pegou ali o seu unguento e foi, faltando 6 dias, quebrou o seu nardo de muito valor e ungiu aos pés do Senhor e secou com seus cabelos. Irmãos, ali nós vemos algo, podemos dizer assim, profundamente cultural, teológico e espiritual ao mesmo tempo. Porque quando esta mulher, ela faz este ato, quando esta mulher, ela pega este vaso, e nós percebemos em todas as leituras que nós fizemos, irmãos, quando você entrega para Deus, vai ter alguém dizendo para você: não é necessário fazer isso. Você vai perceber que quando nós depositamos algo no pé do Senhor, ou quando nós adoramos ao Senhor, você pode perceber, vai ter sempre alguém dizendo assim: isso é palhaçada, não é necessário isso tudo. Irmãos, nós vamos ter sempre à nossa volta pessoas com espírito de Judas. Nós vamos ter sempre a minha e a tua volta pessoas com a síndrome de fariseus, dos saduceus, aqueles que ficam olhando, analisando, procurando meios para poder criar situações para nos pegar em alguma coisa. Você percebe no meio desta história, o capítulo 14 vai dizer que eles esperavam prender Jesus um dolo. Sabe o que significa isso? Ultrapassa. Eles queriam prender Jesus, ultrapassa, enganando, usando de esperteza, porque Jesus não tinha nada e poderia o desbeneficiar, ou diminuir, ou deixar em contradição com a lei de Deus, e assim também perante os homens. Jesus era alguém ali, vamos dizer assim, imaculado, perfeito, santo. Eles não encontravam nada contra Jesus, e eles intentou, diz o texto, e um dolo, a Bíblia diz, um dolo, prender Jesus, mas por causa da festa não acharam propício fazer aquilo. E aí nós vemos esta passagem do capítulo 12 de João, esta mulher quebrando este vaso, essa mulher adorando a Deus, adorando a Jesus, ela fazendo este ato profético. Irmãos, e quando ela faz isso, na mesma hora levanta alguém para criticar a fé dela, para criticar a adoração dela, para falar a entrega dela, para falar da sua intimidade dela com o Senhor e do relacionamento que ela estava procurando para o Senhor. E aí Jesus saiu em defesa desta mulher, dizendo: esta mulher, o que ela faz hoje vós não entendeis, mas o que ela fez, ela está me preparando para o sepultamento. Irmão, Jesus Cristo, ele saiu em defesa desta mulher, dizendo: esta mulher está me ungindo para o sepultamento, ou melhor, para o enterro. Ele disse estas palavras, ele usou essas palavras para dizer para todos que estavam ali, fariseus, saduceus, os discípulos, Judas, que queria vender e pegar parte do dinheiro da oferta. E aí Jesus diz: aonde o evangelho for pregado, fará menção do que esta mulher fez e do que ela fez, em todo lugar que o evangelho chegar. E nós estamos vendo aí hoje, irmãos, a questão é: os fariseus, eles se levantaram, pega essa aí agora para conhecimento da tua vida. Os fariseus, eles estavam se levantando, criticando esta mulher, e aí nós até vemos eles falar contra o Senhor. Eles estão agora tentando pegar o Senhor neste ato. Ele está procurando uma brecha para poder achar ali um ponto, para poder condenar, para julgar e para dizer: ele está errado. Mas aí Jesus disse: o que ela fez, ela está me ungindo para o enterro.
E aí a Bíblia vai dizer, e eram os dias próximos, Jesus estava ali numa pressão psicológica interna, uma batalha profunda, porque ele sabia que ele subiria para Jerusalém, mas que não retornaria mais de Jerusalém, porque ele iria ser entregue e ser sacrificado, iria ser entregue pelos pecadores. E aí, irmãos, quando os fariseus eles se levantam contra Jesus e dizendo, não poderia ter pegado este unguento, vendido, repartido para um pobre? Não foi só Judas que disse essa palavra, os fariseus estavam presentes também disseram, irmãos. E aí, decorrente desta palavra, eles estavam apoiando-se em um texto. Eles não estavam dizendo ou simplesmente se levantando, não, porque a Torá, ela vai da base, a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, é Gênesis, Êxodo, até Deuteronômio, são 5 livros. Esses livros são chamados de Torá. Irmãos, e esta Torá, segundo ali os judeus, a cultura, ela é contra o desperdício. E aí quando ele se levanta contra o Senhor dizendo, não poderia vender, não poderia repartir, não poderia ajudar os pobres, e Jesus pegou e disse, os pobres vocês sempre vão ter, mas a mim não vai ter sempre. Irmãos, pelo amor de Deus, levanta a mão para o céu neste momento. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo neste lugar. Eu estou sentindo o poder de Deus. Aleluia. Você que pode adorar, adora. Se você trouxe glória, é a hora de você dar glória para Jesus. Se você trouxe aleluia, pode dar aleluia. E se está sentindo fogo no teu interior, fala língua estranha, seja renovado, seja impactado, seja tocado pela glória, porque o poder de Jeová está na casa para nos renovar. Shalamanda Hassanarai. Eles queriam pegar Jesus com tudo e quanto é jeito, até na Torá, levando para a série do desperdício, porque a Bíblia nela não é a favor do desperdício. E aí você vai ver, quando mandou a codorna, quando mandou o maná do céu para o povo de Israel, eles tinham limite para colher. Eles não poderiam ir lá encher e tal e levar de sobrejar, porque se sobrejava, dava bicho. Se eles enchessem as vasilhas demais, dava bicho e bichava e ninguém comia mais. Era só o limite do dia. Irmãos, eu estou trazendo isso por conhecimento dos irmãos. Era cerca de 2 quilos por família, eles poderiam colher por dia. E passava, virava bicho. Então nós percebemos que eles estavam com base na Torá, querendo pegar Jesus. Mas esta mulher, ela ungiu o Senhor. Irmãos, aí agora que vem o detalhe, porque que esta mulher fez esta unção, porque que ela ungiu, porque que ela se derramou, faltando 6 dias. E nós percebemos, 6 dias faltava para Jesus ser entregue e sacrificado. Quando ela fez este ato, no capítulo 12, vai dizer, e ela pegou, quebrou, ungiu ali, fez toda aquela cerimônia. Sabe o que ela estava dizendo? Ela estava pegando Jesus. Agora eu levo os irmãos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Vai dizer que João Batista estava pregando no Rio Jordão e dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vidoura? Ele estava pregando lá duramente, dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas de repente João Batista olha para o meio da multidão, e aí de repente João Batista, ele contempla um ser diferente. João Batista não vê mais um homem comum, natural. Jesus agora aparece, João Batista o vê, e João Batista
Batista usa essa expressão dizendo: eis o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Alabaxandarai, aleluia. Irmão, João Batista declarou e fez menção de que Jesus é o Cordeiro. E aí, quando esta mulher, ela unge o Senhor, quando esta mulher, ela pega o óleo, quebra, separa, e ali unge, unta os pés do Senhor e adora, ela está declarando, segundo a cultura judaica, o Cordeiro já foi marcado, o Cordeiro já foi separado. Ela estava separando o Cordeiro para o sacrifício. Irmãos, quando ela derramou aquele óleo, segundo os requisitos dos cordeiros para ser sacrificado, ela estava simplesmente separando. No reino espiritual e segundo a cultura judaica, quem conhecia, entendia da ordem do sacrifício, ela estava separando o cordeiro para o sacrifício. Ela estava separando como? Porque, irmãos, o cordeiro, a qual eu comecei a dizer, tinha que ser macho, tinha que ser perfeito. Ele passava por uma série de análise, era analisado, e agora ela ungiu Jesus como cordeiro, e 6 dias agora Jesus ungido, preparado, capacitado. Jesus agora ele vai vivendo, e vai dizer a Bíblia, ele não tinha pecado. Vai dizer a Bíblia, como ovelha muda foi levado perante os tosqueadores, e nele não abriu a sua boca. Irmãos, aí você percebe nesse texto que Jesus, como cordeiro, 6 dias antes, ela separou Jesus, ela ungiu Jesus, não só para a morte, não só para o seu corpo, para o sepultamento, mas segundo a cultura judaica, ela estava declarando: eu achei o cordeiro, e está ungido, e está separado, e está e agora entre nós. Ela estava declarando isso, simplesmente com o ato de derramar o unguento preciosíssimo. Irmãos, aí agora 6 dias antes, aí agora nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1. Vai dizer que faltando 2 dias para a Páscoa, o que é o sacrifício, irmãos, veio esta mulher novamente e percebe, é sempre o mesmo óleo, é sempre o mais valiosíssimo, é sempre aquele que tinha valor. O óleo do capítulo 12, o óleo do capítulo 7, o óleo do capítulo 26, o óleo do capítulo 14, é os mesmo perfume valiosíssimo derramado, quebrado sobre Jesus. Irmãos, nós devemos de dar o melhor para o Senhor. Fecha teus olhos agora, volta, leva lá para o trono, lá para o trono, para o Espírito Santo, para o Espírito Santo que te trouxe aqui nesta noite. O Espírito Santo é o teu melhor. Deus é o nosso melhor. Deus, ele é o nosso melhor. Deus, ele não é nada com defeito. Jesus, ele não é nada faltando pedaço. Deus não é nada pelas metades ou mancha. Ele é nós por completo. O cordeiro era perfeito, o cordeiro é perfeito, e tinha que ser perfeito. E aí esta mulher unge, declarando: eis o cordeiro, eis o cordeiro, eis o cordeiro. Já foi ungido, agora está preparado. Aí agora no capítulo 14, faltava quantos dias? Diz os irmãos, quantos dias? Vamos, não vergonha não, pelo amor de Deus. Quantos dias faltam da Páscoa no capítulo 14 de Marcos? 2 dias. E quando esta mulher, ela ungiu o Senhor, e dessa vez, irmãos, percebe, se quiser conferir na Bíblia, vai lá, esta mulher ungiu o Senhor, não foi mais nos pés. Essa mulher não ungiu, derramou azeite nos tornozelos mais.
Não, dessa vez esta mulher hebrou o vaso de alabastro dela, o azeite puro, sobre a sua cabeça. E quando ela fez este ato, hebrando o azeite puro sobre a sua cabeça, ela estava dizendo, declarando, segundo a cultura judaica: o cordeiro está preparado, o cordeiro está separado, o cordeiro foi encontrado, separado e está preparado para o sacrifício. Então, os irmãos, guardem bem estas lições. 12 e 14 são dias diferentes, mas culturas diferentes, posicionamentos diferentes, unções diferentes. Em nome de Jesus, irmãos, põe sobre teus pés, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deixa eu ministrar sobre a tua vida nessa noite. Leva teu pensamento no céu. Volta os teus olhos para o Cordeiro. Nós estamos aí graças ao Cordeiro. Você está aí graças ao Cordeiro. Aleluia. Rende graças ao Cordeiro hoje. Dá graça ao Cordeiro hoje. Dá glórias ao Cordeiro hoje. Aleluia. Aleluia. Deixa eu profetizar sobre a tua vida hoje. Tem unção diferente vindo sobre a tua vida. Tem unção nova pairando sobre a tua cabeça. Tem unção nova descendo do céu. Aleluia. A primeira unção foi para marcar, foi para separar, foi para ficar em análise. Mas a segunda foi aquela que diz: está aprovado, está declarado, está pronto. É agora, é neste momento. Aleluia. Oh, glória. Você está entendendo o pódio da glória. Aleluia. Você está aqui nessa noite, de repente você diz: eu recebi uma unção e estou na prova, estou passando estreito. Ei, Deus tem a unção da aprovação para a tua vida. Deus tem a unção da preparação sobre a tua vida. E a unção vai declarar, e a unção vai estar dizendo: está preparado, está separado, está capacitado. Recebe unção nesta hora. Recebe a unção de Deus. Recebe a unção de Deus sobre a tua vida. Recebe a unção. Recebe a unção. Aleluia. Você que está comigo nesta mensagem, vai dando glória, e Jesus vai derramar unção. Vai dando glória, e tem poder do alto descendo. Aleluia. Oh, glória. As pessoas podem não entender a unção. As pessoas não podem compreender o que é unção. Há pessoas e não separam e não compreendem, não tem como entender o que é unção, o porquê da unção. Mas o poder de Deus, aleluia, está sobre a nossa vida. Mas a unção de Deus está sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Tem unção de Deus sobre a tua vida. 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 Podem se levantar, podem se levantar, pode dar as mãos, podem fazer reuniões, podem falar, podem criticar, mas a unção já foi derramada. A unção já foi derramada, a unção já foi derramada, a unção já foi derramada. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está falando aos corações essa noite e está trazendo renovo, está trazendo glória, está trazendo vigor, está trazendo esperança, está trazendo renovo, porque a unção já foi derramada.
A unção já desceu na tua vida. A unção já chegou sobre a tua vida. E você já percebeu. E tem unção. E tem unção. E tem unção. Os dias estão difíceis. Os dias podem estar passando na prova. Mas deixa eu profetizar sobre a tua vida. Está vindo a unção da aprovação sobre a tua vida. Está vindo a unção da aprovação sobre a tua vida. A unção da aprovação. Pode até te reprovar, mas Deus é quem aprova. Pode até tentar te parar, te pedir, mas é a unção que faz a diferença. Aleluia. Evangelho de João, epístola, João vai dizer: a unção ele derramou sobre a nossa vida, ela permanece em nós. A unção é nossa. A unção ela continua. A unção não sai da nossa vida. A unção ela permanece na nossa vida. Receba nesta noite. Receba, seja renovado, seja capacitado, porque um cordeiro foi imolado por ti. Um cordeiro foi entregue na cruz por ti. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Shalamanda Hashanarabanda Hashune Hantihanarabashanarai Halashurebanda Hasfi Teira Mandalabandore Banda Hashenehai. Aleluia, aleluia. Receba a unção sobre a tua vida. Receba a unção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai daqui nessa noite com esta fé, com esta realidade. Eu tenho uma unção na minha vida. Eu tenho uma unção sobre a minha vida. Deus já me ungiu. Deus já derramou. Deus já me capacitou. A unção vos ensinará tudo e vós tendes que fazer. Aleluia. Jesus disse para os discípulos: não ficais inquietos, não ficais ansiosos, porque a unção, porque o Espírito que habita em vós vos dará resposta e vos ensinará todas as coisas. É a unção, é a unção, é a unção, é a unção, é a unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Espírito Santo, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você que pode aplaudir o Senhor nesta noite. Adora o Senhor, aleluia. Oh, aleluia, Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Irmãos, abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos fazer a leitura da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, agora é 9 horas e 4 minutos, até 9